Bom dia a todos, bom dia pessoal. Desculpem a demora, tive alguns problemas técnicos, mas já estamos aí na área, consegui entrar. É isso aí. Desejo a todos um bom dia, uma ótima semana. Que dezembro aí venha a ser muito bom para a gente fechar o ano de maneira muito interessante. Eu sou Leonardo Dutra da equipe do Trade ao Vivo, vou fazer um morning call aqui com vocês, tá? E vamos começar o dia aí comentando um pouco mais sobre o Ibov, a situação que ele vem ficando. A gente continua numa região aqui que particularmente eu acho bem interessante, porque eu acho que o diário ele tem que reagir a partir deste momento. Acho que o diário vamos lá pessoal, só me dá um feedback, som, imagem estava ok para vocês ou uma imagem travada? Ah, maravilha, maravilha. Então vamos continuar aqui. Então, eu tenho um diário aqui numa situação, numa região de suporte interessante. O... é, é importante que o diário ele reaja a partir deste ponto. Por quê? Porque se eu for olhar, em contrapartida eu tenho um semanal no teste de topo. E se eventualmente o semanal vier a falhar de fazer um novo topo para tentar empurrar a queda, ele viria a partir desse ponto. Então, é de fato importante, interessante que o Ibov ele se segure aqui nessa região. Então, vamos ver como é que ele vai reagir essa semana, como é que os ativos vão se comportar nessa semana e o que que a gente vai ter aí, se vai ter alguma surpresa boa ou desagradável aí para dezembro. Seguindo a lista, vamos lá. Lelis 3, começando um pouco diferente aqui, né? Lelis Blanc. Bom, Lelis 3 está numa situação interessante. O diário em tendência de alta, o semanal também subindo, dando um pouquinho mais de força ali o mensal vindo também fazer um teste de topo. Então, o Lelis 3 eu acho que está numa situação interessante. Está chegando numa região de suporte para quem está pensando na compra. Para quem está comprado, eu particularmente eu não deixaria fazer nova mínima aqui, perder esses 9,19, tá? Por quê? Porque os 60 minutos jogam da 3 para baixo e a gente abre espaço para correção até uns 8,80, 8,60, a não ser que você esteja colocando um stop um pouquinho mais folgado, lá para baixo do 7,24 para deixar o trade correr um pouco mais. E aí tranquilo. Aí, provavelmente você vai estar tentando levar um trade aqui a nível de semanal, reajustando stop ali a cada novo fundo do diário, tentando vir buscar a máxima aí do mensal, que fica em torno de 12,40 ali naquela região. Bom, vamos lá, seguindo a sequência aqui, a BEV. A BEV é um dos ativos que eu tenho na minha carteira e já estou com ela aí amarrado um tempo, né? Desde aqui que ela começou a consolidar nesse fundo de semanal, meu médio já está lá para 14 e pouquinho, acho que está uns 13,80, entre 14 e 13,80, né? Mas a Ambev ela começou a reagir. Na verdade ela está vindo aqui fazer o terceiro, terceiro não, 1, 2, 3, 4, 5, sexto teste de topo aqui do semanal, tentando forçar o topo do mensal. Ela já deu compra diversas vezes na situação de tendência do diário. Agora é um ativo muito difícil de se trabalhar a tendência do diário, porque a gente tem uma consolidação de semanal. Então, a característica que a gente vê é na consolidação de semanal, o diário ele fica aqui dessa forma: vem, rompe topo, rompe fundo, joga onda 3 para cima, daqui a pouco rompe o fundo de novo, volta a subir e no fim das contas não foi para lugar nenhum. Então dá muita sensação de que quando você compra ele cai, quando você vende ele sobe. Então um pouco de cuidado com a Ambev. Eu acho que se for trabalhar com ela um espaço de tempo um pouco maior, dá para trabalhar o rompimento dos 17,70, até dá, com stop de diário aqui, deixar o stop um pouco mais folgado, 15,70 abaixo. Agora eu preferiria estar tentando pegar os movimentos
mas no início, né? Na medida que o diário corrigir, tentar comprar. Aqui o diário ele veio fazer a correção, veio buscar ali a região de suporte e está acionando uma compra de risco ali do diário acima dos 19,92, com stop nos 16,48 abaixo, 16,47, tentar ver se o diário vem forçar o rompimento do topo do semanal e vem ganhar força. Também se passar para baixo aqui dos 16,48, tem que estopar a operação para não correr o risco também do semanal acabar jogando tudo para baixo de novo. Na próxima da lista a gente tem os Minas. Os Minas aqui vendidaço, né? Agora, alguns detalhes importantes aí para os Minas. Ela tá num suporte, uma região de suporte aqui do mensal, e fica devendo a correção do semanal. Então, tem que posicionar stop aqui, não deixar o diário jogar essa onda 3, romper os 5,67 acima, tá? Se passar os 5,67, eu acho que tem que estopar a operação vendida, porque muito provavelmente ela vem puxar a correção do semanal e podendo voltar até uns 6,50. Para trabalhar vendido, eu não acho interessante, que vai trabalhar contra a tendência de mensal, semanal, diário, né? Apenas na reversão do diário, na verdade, mas eu não acho interessante pela condição, a tendência ao ativo, a operação perder volume. Então daria preferência à venda de fato, mas com stop ajustado ali para cima dos 5,68 e até stop de 60 minutos. Se fosse ajustar mais um pouco, que já teria pulado fora nos 5,25 acima, ali na casa dos 5,30. Para voltar a operação vendido, só abaixo agora, fora de time, na verdade abaixo dos 5,08 e posicionando stop acima dos 5,30. Cielo é a próxima da lista. Vamos lá, Cielo. Bom, a Cielo jogou onda 3 muito bonita ali do diário, deu aquela entrada de 60 minutos. O semanal está testando o topo aqui. Para quem não fez, não realizou ou ainda está segurando o ativo, acho que é interessante a realização parcial, pelo menos, para voltar a pensar em compra da Cielo entre os 41,50, 41 reais. Eu acho que tem que esperar essa correção. A condição fica mais interessante com essa correção. Se tem alguém ainda posicionado, já posicionaria stop aqui 42,88 abaixo, para não deixar os 60 minutos perder tendência, jogar onda 3 para baixo e começar a puxar a correção do diário, com espaço justamente entre os 41,50 e 41 reais. Então só trabalhando esse reajuste de stop, e na medida que ele voltar na região das médias, a gente vai pensar também de novo em compra. Múltiplos, que é a próxima da lista, também aqui a nível de diário, acionou compra na medida em que rompeu o topo ali dos 60 minutos. A compra foi até aqui, né, acima dos 34,40, ainda estaria em tempo de comprar a Impélio 3 múltiplos e stop ali para baixo dos 32,40. Tem a possibilidade aqui também para vir romper topo do diário junto com o topo de semanal e começar a abrir espaço para teste de topo do mensal. Eu acho que ela está até numa situação gráfica aí bem interessante. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é isso aqui, o diário consolidando e está demorando, né, para vir fazer esse novo topo. Agora, de fato, não dá nem para apertar stop, porque como a gente começa a ver o diário ele consolidando, apertar stop aqui nessa ocasião fica no risco maior de estar tomando violino. De fato, para quem for querer apertar um stop, deixar um stop mais justo, os 33,83 abaixo, nos 33,82. Mas eu acho que deixar ali para baixo dos 32,40 é a melhor condição e ainda estaria em tempo de compra, né? A gente tem espaço para o semanal continuar subindo, para o diário continuar subindo, inclusive rompendo esse topo, que rompe junto com o topo do semanal. Eu acho que o alvo que ela vem abrir, pelo menos na região dos 38,70, a gente vai ter também a condição do mensal vindo fazer o teste de topo, então fica muito interessante, junto com o rompimento do semanal.
VEG3. A VEG3 também tinha acionado compra. Vamos lá, deixa eu puxar aqui os 60 minutos. Também tinha acionado compra aqui acima dos R$30. Stop já tem que ser posicionado para baixo dos 30,19, porque se o diário não romper topo e os 60 minutos começar a virar para baixo, a gente pensa em duas possibilidades: ou de fato a consolidação, que ele vai ficar consolidando aqui um bom tempo, tá? Antes de começar a romper topo para vir buscar o alvo dos 32,20, ou ele vai começar a tentar forçar onda 3 de diário para baixo e o semanal voltar para a região das médias. E ele começar a ficar fazendo esses movimentos, sobe um pouquinho, volta para a região das médias, sobe um pouco, volta para a região das médias, e aí fica até mais interessante tentar trabalhar no viés aqui do semanal, de olho no semanal. Então o time da compra da VEG3 lá embaixo já passou, dá para pensar em entrada aqui no rompimento dela com um stop bem justo. Eu acho que fica até uma condição no momento mais interessante de entrada acima dos 31,05, com stop de 60 minutos aqui, até mais justo, um pouco nos 30,20 abaixo, nos 30,19, para tentar vir buscar entre os 32,20, com possibilidade até do lado dos R$34, que é de fato o alvo mais interessante ali para VEG3, tá? Então, para quem não pegou, deixa para pegar no rompimento, que ela sai dessa enrolação aqui e começa a ganhar um pouquinho mais de força. EMBRE3, Embraer. Bom, Embraer acionou compra no risco na sexta-feira, né? Ela acionou compra no risco e os 60 minutos ele está agora aqui no teste de topo. Então, para quem provavelmente pegou a compra de risco da Embraer, pegou aqui embaixo nos 23,22. Eu até havia comentado da Embraer para duas possibilidades, né? Ou entrada no risco, um perfil mais agressivo, pegando lá pelos 15 minutos, ou esperar os 60 minutos parar de cair, que é quando de fato o diário começa a vir abrir espaço para testar topo. Então, na medida que os 60 minutos fizer o teste de fundo, está até marcado aqui, fizer o teste de fundo, falhar, dá até para tentar pegar no risco que na possível falha, né? Também é um perfil já um pouco mais agressivo, mas não tão agressivo quanto está tentando pegar pelos 15 minutos, ou de fato está esperando, pegando a confirmação dos 60, onda 3 de 60 minutos para cima, que é quando o diário abre espaço para vir testar topo, e a gente imaginando que o diário vir testar topo é tentar continuar a tendência de alta, e aí a gente vai ter aí espaço, vai ter alvo entre os 24,80, 25,40 até os R$27. Semanal tem uma condição interessante, segue em tendência de alta, acaba dando volume às nossas operações aí do diário. Então acho que fica numa condição favorável também para estar trabalhando com a Embraer. Então, de olho nela. Já acionou os primeiros pontos de compra e vamos ver se 60 minutos vira, que é o que a gente precisa para que de fato ele venha continuar essa tendência do diário. Seguindo a sequência aqui, ITSA4. Bom, a ITSA também já passou um pouco do time da compra, né? Ela tinha compra aqui na medida que 60 minutos também aqui embaixo, rompeu um topo anterior, junto com a entrada, né? Na verdade eu peguei a Banco do Brasil, mas teve ITSA, Itube, Cielo, né? Teve BBSE também que deu compra, tudo nesse mesmo estilo. A compra dela foi acima dos 9,61, 9,62 com stop nos 9,34. E o stop já estaria reajustado aqui, ó, dos 10,40 abaixo. Já teria pego o stop nos 10,39. Imaginando que 60 minutos também perdendo tendência, abre espaço para que o diário venha fazer a correção. Ficar na guarda dessa correção para tentar pegar uma nova entrada em ITSA, eu acho que também fica numa condição mais interessante. E vim tentar pegar justamente ela na condição para vir forçar o topo, vir forçar o rompimento do topo do semanal. E aí começa a ficar mais interessante porque a gente abre espaço de alvo de semanal e de diário juntos. Para quem ainda está posicionado em TSA,
eu já deixaria stop aqui também, nos 10,36 abaixo, 10,35. Não deixaria ela passar para baixo disso aí não, para estar dentro desse movimento aqui corretivo de diário, a não ser que você esteja posicionado no movimento, num trade semanal, né? Então você estaria buscando alvo também muito maior, e a preocupação aí também na operação estaria com stop bem mais folgado aqui nos 9,23 abaixo. Agora é trade aí para segurar um pouco mais, né? A ideia de tempo aí muda um pouco. A gente imaginar aqui que pelo menos vai segurar o trade aí por pelo menos uns 9 meses, né? Bom, a próxima até que comentei foi a BBSC3, que também deu uma entrada no mesmo estilo, suporte do semanal. O diário jogou aqui a possibilidade para reversão de tendência, com uma entrada ali de 60 minutos. Agora a BBSE vem corrigindo no suporte do diário e vai começar também a abrir a possibilidade para entrada de novo, já que os 60 minutos perdeu tendência, só que perdeu tendência e não ganhou tanta força para que o diário viesse uma correção mais forte. Aqui no nível de diário. Na verdade, até as médias começaram a vir buscar o preço e tem uma possibilidade para entrada de risco acima dos 33,80 acima, jogar um stop nos 32,76 e tentar vir buscar de novo o teste aqui dos R$36, né, a região do topo ali, vim tentar forçar o rompimento do topo do semanal junto com o diário, que eu acredito que se vier fazer esse movimento tende a ganhar até um pouco mais de força aí na movimentação, tanto a nível de diário quanto a nível de semanal. Mas o primeiro alvo vai ser justamente os R$36, né? Então tem a possibilidade para entrada aí, imaginando que o diário continua a tendência e volta a ficar interessante também. Então a BBSE vai para a lista aí para ficar acompanhando, tá? BBSE, Fibria, tá? E Embraer. Daqui a pouco a gente vai comentar a Fibria ali um pouquinho. Vamos só seguir aqui, dar continuidade à lista. BRSR6. Bom, BRSR6 vai ter a compra ali de rompimento dos 15, basicamente o rompimento dos R$15, com stop de 60 minutos. O stop vai ficar um pouco folgado aqui, né? Os 13,83 abaixo, que é o fundo ali, acaba sendo fundo de 60 minutos. No máximo, trazer um stop para baixo dos 14,11, nos 14,10, imaginando que o diário joga sonda 3, semanal vem testar pelo menos o topo dos 15,75. E na medida que o rompimento dos 15,75 acontecer, a gente tem espaço até para o teste de resistência aqui mais forte, que é os 16,75. Talvez pelo tamanho de stop e pelo alvo que ele tem aqui de imediato, né, que é o teste dos 15,70, não tenha tanto alvo em relação ao tamanho do risco. Então é um fator aí, um ponto a estar se pensando, né, tá colocando na balança para ver se de fato vai ser interessante trabalhar com ele ou não. A próxima da lista, a BEV a gente comentou já, e vamos falar aqui da Gol. Bom, a Gol vai ter que ter muito cuidado. Algumas pessoas estão pensando em compra agora, que o movimento acabou já passando, né? Só que tem que observar que a gente está aqui, ó, bem próximo à resistência de semanal. Aqui é uma região de resistência do semanal e o diário acaba ficando bastante esticado. Abre muita possibilidade para que o diário venha fazer essa correção aqui. Então, de fato, bastante cuidado para quem está pensando em compra. A venda fica muito no risco que trabalhar na venda. Na verdade, não tem nenhuma sinalização de 60 ou 15 minutos, né? Tá tudo muito forte ainda para cima. Só que a compra começa a ficar limitada pela resistência e também pelo stop, né, que a gente vai ter na operação. Para quem está posicionado, para quem está comprado em Gol 4,
eu particularmente já não deixaria aqui os 15 minutos, na verdade, perder tendência. Deixa eu ver se consigo dar um pulo aqui nos 15 minutos. Ó. Ele rompendo o fundo anterior, já perdendo os 14,74. A gente imaginando que vem confirmar rompimento do suporte dos 60 minutos e começar a abrir espaço para uma correção mais forte até a correção do diário, já pensaria em estar pulando fora do ativo, tá pulando fora do trade, já que ele se encontra nessa região de resistência do semanal com grandes possibilidades de correção do diário. Vamos lá, seguindo a sequência aqui, deixa eu ver como é que tá. Só comentou do índice futuro. Como é que tá de fato aí a cotação dele? Dá uma breve comentada, né? Só comentou, não está abrindo o gráfico. O índice futuro, bom, o índice futuro aqui cotando, abriu com um gapzinho de baixa hoje, puxando uma correção mais forte do diário, né? Os 15 minutos não conseguiu reverter tendência, os 60 minutos também vai começando a perder um pouco mais de força. Eu acho que o próximo suporte aqui mais forte está na região dos 53.750. Os 54 mil, padrãozinho 00, até os 750 a gente tem suporte grande aqui de diário, tá? E aí pode começar a puxar movimento corretivo de 60, 15. Então é um ponto também já para começar a ficar atento ali no intraday para as possibilidades do mercado começar a virar. Agora é claro que precisa de sinalização de 5, empurrando os 15, 60 minutos. Então de olho aí, por enquanto ele ainda se encontra vendido e vamos ver como é que ele vai se desenvolvendo aí ao longo do dia. Petri 4. Vamos lá. Petrobras. Como eu comentei na semana passada, também ao longo do dia lá no trade ao vivo, o diário da Petro ela se encontrava numa região de resistência do diário. Eu achava muito difícil que de fato o diário viesse puxar a reversão de tendência, porque ela vinha seguindo uma consistência interessante com relação à tendência de baixa aqui no diário, respeitando as médias, não ganhou tanta força ali para cima para que de fato começasse a abrir esse espaço para jogar onda 3. Agora 15 minutos está bem esticado, 15 minutos está bem esticado, chegando próximo do suporte do diário, sim, a gente tem a possibilidade para correção de 60 minutos e nada impede ainda que de fato ela possa puxar ainda uma reversão de tendência se os 60 minutos começar a virar antes de fazer novo fundo no diário. A gente não veio fazer novo fundo, né? A gente ainda não rompeu esse fundo aqui dos R$ 12. Então ainda tem as possibilidades para que de fato a Petri venha começar a puxar movimento de reversão e jogar sua onda 3 para cima. É uma compra que eu acho interessante, eu particularmente não acho interessante pela situação do semanal estar sem tendência. Se a gente for observar o que o semanal está fazendo, rompeu o fundo, rompeu o topo, já vindo testar fundo de novo, a gente está sem tendência, não faz topos e fundos descendentes, mas olhando aqui a nível de mensal, a gente tem uma tendência de baixa. O que eu acredito é que o semanal ainda pode vir fazer o teste de topo. A gente está numa região de suporte aqui muito forte, né? É um suporte de 2008. A gente bateu aqui no início do ano, até rompeu, não se segurou ali abaixo, voltou e está testando de novo. E tem grandes possibilidades para que o semanal ele venha fazer esse teste de topo aqui. Onde? Acredito que poderia voltar na casa dos R$ 18. Claro,
vai depender aí da força do que o diário vai fazer, da onda 3 do diário aí para cima. Se ela de fato acontecer, ainda não dá para dizer, tem a possibilidade de acontecer, mas isso eu só vou começar a ver na medida que 60 minutos corrigir, falhar de fazer fundo e vir tentar jogar reversão aqui de tendência de 60, abrindo espaço para o teste de topo do diário, abrindo também a possibilidade de reversão de diário para teste de topo do semanal. A condição mais interessante era a venda, né, de Petra ali para baixo dos 3,85. Alguns colegas fizeram até a compra de put, né, de opções da Petra para estar trabalhando aí nessa venda. Seguindo aí a lista, o IBR4 Vamos lá, o IBR4, a gente tem aqui na Oi uma breve tendência de alta do diário, dando um pouquinho de força ali para o semanal, mas é uma compra ali que eu particularmente acho bem arriscada a se trabalhar até agora, pelo fato aí do semanal ele tá virado para baixo, o mensal em queda. A Oi ela tem uma tendência aí nos tempos gráficos maiores, mensal e semanal, uma tendência de baixa bem forte, e até reversão de tendência aqui do diário, né, essa onda 3 que ele jogou foi uma onda 3 bem fraca, puxando basicamente a correção do semanal. Para quem estava posicionado na Oi, eu acho que seria interessante até ter pulado fora aqui abaixo de 1,37. Para quem ainda for estar pensando em compra, esperar de fato reversão aqui do gráfico de 60 minutos. Eu acho que até acima de 1,44 dá para começar a fazer entrada com stop abaixo de 1,35, imaginando que o diário vem testar topo ali de novo, começar a ganhar um pouco mais de força para o teste de 1,75. Com muito cuidado, né? Acho que tem que dar uma desacelerada aí para de fato não deixar, não ficar na mão ali do semanal e mensal virado para baixo. É para onde está o maior volume, é para onde a gente estava ganhando maior volume, era nas vendas, né? Então muito cuidado aí. CSNA 3, os meninos a gente comentou. CSNA, vamos falar aqui um pouco mais. Bom, CSNA não tem outra condição aí que não seja pensar na venda, né? O semanal tentou jogar onda 3 para cima, rompeu o fundo, retomou a queda, agora fazendo topos e fundos descendentes. A gente tem até espaço para teste de fundo aqui do mensal na região dos R$5. Só que para vender agora está um pouco de time, tá um pouco fora de time também. Acho que teria que esperar o diário corrigir nas médias. Ele deu algumas possibilidades de venda aqui na casa dos R$8. Já despencou. Para quem está posicionado em CSN, eu particularmente já começaria a apertar stop, estrangular stop também acima de 6,29, 6,30. Já não deixa nem perdão, não deixa nem o diário fazer ponto de retorno, tá? E de fato trabalhar aí nessa condição. Na medida que o diário corrigir nas médias, está tentando vender de novo. Vamos lá, GGBR4. GGBR4 ela segue em tendência de baixa aqui no diário, no semanal também. O grande cuidado talvez que a gente tenha que ter
é de fato esse suporte aqui do mensal, que desde 2008 veio testar aqui de novo pela segunda vez em 2011, veio fazer um testezinho aqui em 2013, meados de 2013, e a gente está de novo aqui nesse teste de fundo. É um ponto onde a gente tem grandes possibilidades para que o semanal ele de fato puxe uma correção. Seria a ocasião aqui do diário começar a ganhar um pouco mais de força. A compra eu acho que está muito crua também, tá? A compra eu acho que está muito crua também, GGBR. A sinalização mais a nível ali de 60 minutos para tentar jogar a onda 1 do diário e a correção do semanal. Mas a ideia mais interessante, ainda por tendência, né, de semanal e do diário, é pensar na venda. Só cuidado para o suporte ali do mensal, que é um suporte muito forte, que normalmente empurra o semanal e o diário aí para cima. Então, se for pensar em compra no risco da GGBR, para quem quiser se expor um pouco mais ao risco e comprar ela acima dos 10,74, os 10,75 era ponto de compra, com stop nos 10,40, com a possibilidade aí de que, se ela ainda voltar, dá para tentar trabalhar de fato na compra dela. E para pensar em venda também só arriscaria aqui abaixo dos 10,33. Você vê que o gráfico dela já ficou um pouco mais estranho, né? Eu tenho as movimentações aí também bem malucas. É bem difícil de pegar aqui um movimento mais consistente, com muito ruído de 60, 15 minutos aí no gráfico do diário. Então ativo também para dar uma desacelerada na mão, principalmente aí nesse suporte. Vamos lá. Seguindo aqui, a sequência dos ativos não vistos, a gente tem a LPL4. Bom, a LPL4 ganhou bastante força ali no diário. Semanal segue numa condição mais de consolidação aí, né? A gente tem a tendência de baixa do mensal, mas de fato o semanal bem consolidado. E eu acho que a LPL, na medida que ela vier fazer um teste de fundo para tentar forçar o semanal de novo ali para cima, entre R$ 8,00 e 7,65, é ter uma condição que dá para tentar apostar na reversão de tendência aí do diário, uma compra no risco, mas só por volta lá de R$ 8,00, 7,65, tá? Para tentar vir pegar o semanal ganhando um pouquinho mais de força aqui de novo. Ver se ele vem testar a região de 11, 12 reais. Também dá uma desacelerada, a gente não tem diminui um pouco a mão, a gente não tem uma consistência quanto à direção, principalmente a consolidação do semanal que vem atrapalhando um pouco. Então, de fato, esperaria isso aí. Para quem está posicionado em LPL4, para quem está comprado, e reajustando o stop aqui no fundo de 60 minutos, 8,75 abaixo, para que de fato não deixe ela puxar a correção do diário. Tá? Na medida que os 60 minutos perder tendência, eu acredito que o diário ele começa a puxar a correção. E aí seria um ponto interessante para reajustar stop. Próxima da lista, BRKM5, Braskem. Vamos lá. A Braskem, ela tem uma tendência aqui bem interessante no diário, né? Se a gente for ver aqui, ela está com uma tendência bem consistente. O semanal fazendo teste de topo. Então, a gente, na verdade aqui, se a gente for puxar, é até um topo do mensal devendo exatamente, o topo de mensal devendo teste de fundo ali do semanal. Então, dá para tentar apostar na tendência de alta do diário, dá. Acionou compra de risco aqui acima dos 19,15, né, nos 19,16. Os 60 minutos ele também aqui trabalha numa condição de tendência de alta. A gente teria que ver até uma correção maior para tentar pegar a sinalização ali pelos 60 minutos. Então, por enquanto, só dá a possibilidade de compra de risco aqui acima dos 19,15, nos 19,16, que inclusive já acionou.
e stop abaixo dos 18,70, tentando vir buscar um pouquinho mais aqui de alvo, a casa dos 20,67. A Braskem, em sua natureza, aí tem umas movimentações pouco mais voláteis, né? Então também é outro fator aí para se ter um pouco mais de cuidado. E basicamente isso daí. Também cuidado pela resistência do mensal, possibilidade de correção do semanal. Vai ter que abrir os olhos aí e se atentar para essa condição. Para quem está posicionado em Braskem, justamente o stop vem ser colocado para baixo dos 18,70. E vamos tentar buscar aí os 20,80. BBSI a gente comentou. Próxima da lista aí, BRFS 3. Vamos lá. BRSR6, eu acho que quem está posicionado também tem que deixar um stop aqui abaixo dos 65,70. Na medida que perdeu 65,70, eu acredito que o diário ele puxa uma correção aqui um pouquinho mais forte, entre os 62,20 e a casa dos R$63, tá? É um ponto de suporte que já começa a ficar bem interessante. O semanal está um pouco esticado aqui, mas a gente tem tendência favorável a nível de semanal, a nível de mensal. Então acho que fica interessante apostar nas compras, mas eu particularmente esperaria a correção por volta dos R$64, R$63 para tentar voltar a apostar nas compras de BRFS 3. Stop, como eu comentei, realocado aqui abaixo dos 65,70, nos 65,69, e daria para entrar se 60 minutos falhasse de fazer esse novo fundo e de fato voltasse para vir romper os 67,48 nos 49 para tentar continuar essa movimentação aqui de alta e a gente vê se vem testar a região ali dos R$73. CTIP 3. CTIP 3, para quem está posicionado, eu comentei até na semana passada, a gente estava aqui em região de resistência do semanal, grandes possibilidades para que o diário ele venha puxar correção, volta a ficar interessante aí do meu ponto de vista para compra por volta dos R$32,45, R$32, que é quando o diário corrige. E para quem está posicionado também comprado na CTIP 3, acredito que o stop mais interessante abaixo dos R$32,90, que é onde os 60 minutos ele perde tendência e começa a puxar a correção do diário. Então deixaria abrir a possibilidade que ele tem para vir testar os R$32, tá? Então já pularia fora aí abaixo desse ponto. CROT 3 é a próxima. Vamos lá. CROT 3, ela tinha até espaço para vir buscar aqui entre os R$19 e os 20,65. Na semana passada a gente comentou da compra dela a 17,25, né? Foi 17,25 a compra da Croton. Acionou muito parecida a compra junto com os demais ativos, né? A BBAS, Cielo, BBSE, e stop já vem ser realocado aqui nos 17,67 abaixo. Por quê? Para não deixar 60 minutos perder tendência e abrir a possibilidade que a gente tem aqui para o diário vir puxar a correção. Possibilidade para voltar nos R$17, mas também um ponto a ficar atento, porque se 60 minutos joga a sua correção a partir daí, perde o seu fundo, né? Começa a jogar onda 3 a partir daqui, puxando correção do diário, demonstrando o diário sem muita força para continuar a tendência, abre até a possibilidade que a gente tem para voltar nas médias do semanal e talvez está começando a puxar um movimento mais de consolidação ali por volta dos 15,50. Então já deixar esse stop estrangulado aí já fica interessante. E a Fibria, deixei aqui ela por último. Ela que bateu na resistência do semanal, puxou a correção do diário
veio acionar, na verdade, o primeiro ponto de compra ali dela no risco, acima dos 29,91, com stop nos 29,33 abaixo. Ela tem uma tendência aqui também bem interessante, tem espaço de alvo também bem interessante para pelo menos vir buscar a região dos R$ 34. E outra possibilidade para entrada, talvez uma entrada até mais confirmada, a gente tem entrada no risco, né? A entrada mais confirmada vem na medida que 60 minutos vir testar fundo e se armar para jogar onda 3 para cima, romper topo, quebrar a tendência de baixa dos 60 e começar a abrir espaço para o diário vir continuar tendência testando os 32,55, depois R$ 34, ela volta a ficar interessante também. Então, olho aí na Fibra ao longo dessa semana. São três aí que eu estou de olho: a Fibra, Embraer e a BBSE para outra possibilidade de entrada, que a gente vai ficar de olho. Bom, pessoal, nosso tempo vai ficando por aqui, tá? Vai esgotando. Eu vou carregar o vídeo lá na minha página do Facebook, então para quem quiser acessar lá, dar um curtir, fica atento, tá saindo o vídeo. A gente fez comentários sobre alguns ativos aí que pediram para ver de novo, então para quem perdeu, vai estar daqui a pouquinho lá já disponível para vocês acessarem. Eu estou indo lá para a sala do trade ao vivo, então também para quem quiser acompanhar meu trabalho, fica o convite para vocês aparecerem por lá, operar um pouco de índice, de dólar, de ações, né? E desejo a todos uma boa semana, bons trades, e nos vemos aí na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.